Olá, meus amigos e amigas. Vamos reiniciar o estudo deste livro, Conferências Radiofônicas, escrito pelo patrono desta casa, Kaibar Schutel, enquanto estava ainda encarnado. Estamos hoje na 11ª conferência, que foi feita em 24 de janeiro de 1937. Vamos ao item Conversão de Saulo. Então vamos ver o que diz Kaibar Schutel sobre isso. O resultado dessa empresa aos meus ouvintes encontrarão no capítulo 9, versículos 1 a 22 dos Atos dos Apóstolos, e que eu passo a resumir. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que fossem da casa do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Caminhando ele, ao aproximar-se de Damasco, subitamente resplandeceu em redor dele uma luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e dir-te-ão o que te é necessário fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo sim a voz, mas sem ver a ninguém. Levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada viu. E, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Esta conversão de fato, diz Kaibar, agora comentando, traz o caráter nítido das conversões espíritas. O fenômeno de voz direta se salienta aí de um modo bem singular. A luz que circunscreveu os pacientes é também característica. Todas as consequências desta manifestação são verdadeiramente estupendas. A conversão de Saulo foi tão completa que ele chegou a mudar o seu nome para Paulo. Interessante ainda é que aquele inimigo gratuito do cristianismo tornou-se o seu melhor amigo, o seu mais destemido defensor, o seu mais intimerato propagador. O trabalho de Jesus havia demonstrado à alma descrente de Saulo a imortalidade do espírito, bem como a sua comunicação com o mundo terreno. E aquela consciência baixa, perseguidora, de instintos pavorosos, transformou-se no grande apóstolo da luz, que teria de levar aos gentios e aos judeus a nova fé que os libertaria do materialismo e da materialidade. Então vejam, quantos de nós ainda não acreditamos na imortalidade do espírito? Eu não diria aqui dentro da casa espírita, mas nós, humanos, nós, habitantes materializados da matéria aqui no planeta Terra, quantos ainda não acreditam na imortalidade? Por que isto acontece? Porque não abriram os olhos, não chegou o momento da grande queda como aconteceu com Saulo. Estamos excessivamente apegados à matéria, não queremos mudar as nossas posições mentais por acomodamento, achando que somos eternos na matéria. O cemitério está assim, daqueles que se acham eternos na matéria. Está assim.
como se diz, está saindo pelo ladrão. Então, meus amigos e amigas internautas, está até passando da hora de nós começarmos a nos assumir, a olhar para o infinito, olhar para essa maravilha que é o universo, olhar para a natureza na qual estamos inseridos e perceber que tem algo divino, algo superior que governa tudo isso. Não vamos continuar como ensinou Cristo, que o pior cego é aquele que não quer, não aquele que não pode, é aquele que não quer enxergar. Então, vamos mudar a nossa forma de ser? Paulo mudou. E de um grande perseguidor passou a ser um grande propagador. Veja a mudança. Mudou assim 180 graus, ou melhor, eu diria que até 360 ele saiu, deu a volta e continuou realmente um grande defensor de todas essas ideias do cristianismo. E aí Carbar comenta o seguinte: a conversão de Paulo é um dos fatos mais importantes da história do cristianismo. O grito de Damasco não cessou até agora aos nossos ouvidos. Nem as vozes dos descrentes, nem a voz dos descrentes puderam abafá-lo. É o grito da imortalidade, é o brado do amor que ergue o edifício da fé sobre a rocha da revelação. É a certeza de outra vida que ressurge, é finalmente a luz raiando nas trevas e iluminando a todos nós com os esplendores da eternidade. Imagine se nós formos elencar, colocar um a um todos os fatos que vamos dizer que Deus mandou para nós, seres humanos encarnados, no tocante a mostrar a existência maravilhosa do mundo espiritual. Nós temos uma quantidade infinita de casos, temos uma quantidade muito grande de ocorrências que não é para deixar dúvida para nenhum de nós, mas nós fazemos ouvidos moucos e olhos de não querer ver. Repito, porque estamos num nível de acomodação mental que nós não queremos mudar. Deixa como está para ver como é que fica, tá bom assim. Mas na hora que morre e desencarna, aí vai ser choro e ranger de dente. Puxa, por que eu não mudei? Por que eu não aproveitei a oportunidade? Então, meus amigos e amigas, é o momento. Vamos buscar. O planeta está mudando. Vai para regeneração. Se nós não fizermos por merecer, vamos cair fora. Esse exemplo de Paulo, ou de Saulo, como era no momento em que ocorreu, Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, é um exemplo fantástico. Perguntas, comentários até aqui? Mas às vezes ficamos pensando, né? O Saulo era um grande perseguidor dos cristãos, né? Por que o Cristo foi escolher um homem daquele, perseguidor implacável, contra exatamente os princípios que o Cristo havia trazido a todos nós, né? E depois nós vamos verificar que o Saulo era um homem absolutamente íntegro, completamente honesto, né? Absolutamente sincero nos seus compromissos e na percepção que ele tinha do que foi daquilo que tinha sido ensinado até aquele momento. É isso aí. Então ele seguia rigorosamente porque ele tinha certeza absoluta que aqueles princípios eram os basilares da vida do homem, né? Até o momento em que o Cristo apareceu. Então ficam pensando, o Cristo foi escolher um homem daquele, terrível, sanguinário, perseguidor dele mesmo, né? Por quê? Então existe uma razão lógica, evidente, concreta, porque ele se transformou, como você falou, se transformou completamente 360 graus, né? Mas dentro da honestidade que ele possuía e continuou possuindo, uma convicção nova, né? Dentro daquele princípio que ele possuía. Veja, ele estava teoricamente acomodado naquela posição, mas estava preparado para
ao ver e sentir coisa nova, diferente, que Analisar. convencesse, sob o prisma da lógica e da razão, a mudar. E ele mudou. Ele mudou. E é isso que nós temos que fazer. E é isso que nós estamos com preguiça, não queremos fazer. Esse é o grande problema. Nós não estamos querendo fazer, estamos acomodados. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, e não estava. E não estava perante os ensinamentos do universo, mas perante o povo estava certíssimo. Aí, só faltou um toquezinho, né? Você viu? Ele acordar, Empurrãozinho. olha, o Uma caminho é queda, esse, né? uma Foi bem queda assim, no né? cavalo Mas e o ver Cristo a quis visão. passar isso, olha, está no caminho. Pronto. Abraço no outro caminho. Como você falou, ele já estava preparado. viu? Preparado para Isso não é isso. para qualquer um, não. Não é Uma- para qualquer como- espírito, não. Como dizia a doutora Marlene, ela acredita também, ela falava aqui para nós, que a conversão de André Luiz foi algo mais ou menos nesta linha de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Que foi assim, foi muito rápida também, foi um negócio para valer. Que guinada ele deu, Foi não? uma guinada muito forte também. Então veja, Essa nós conexão. podemos mudar? Podemos. Basta querer estar com vontade de mudar. Agora, se ficarmos aqui esperando cair um milagre de Deus, esquece. Milagre não existe. É a força de vontade, né? É a vontade firme e sincera de querer Olha, gente, procurar a foi. verdade. Para mim foi o maior apóstolo. Foi, Paulo foi. Realmente Todos foi. eles, os 11 que ficaram, né? Ficaram mais, né? Trabalhando, mas como apóstolo 11. É. Ele, para mim, foi o número 1. E agora nós De vamos tirar ver. o chapéu. Porque ele encarava qualquer... Ele Qualquer não temia problema, nada. não temia nada, Não temia nada. Várias vezes ele foi quase morto. Até picado por víbora. A Bíblia que achava que não resistia, isso daí no finalzinho está em Paulo Estevam, essa picada. Ele não acabou sobrevivendo, né? Viveu. Quer dizer, veja Foi a da curaça força do do- governador, né? Foi. Ele curar Foi. o governador estava mal de saúde. Então agora nós vamos ver aqui na sequência a vida e a missão de São Paulo, ou Paulo de Tarso. Paulo é o primus inter pares, ou seja, dos porta-vozes do cristianismo. É o primeiro porta-voz do cristianismo. O seu desapego pelas mundanas glórias e pelos interesses terrenos realça de um modo bem frisante nas páginas do Novo Testamento. Está muito claro, ele abandonou tudo mesmo. Ele orgulhava-se em dizer: nunca fui pesado a quem quer que seja, para a minha subsistência e para auxiliar o meu próximo, esses braços me serviram. E trabalhando em fazer tenda. Fazia tapetes, tenda. Tenda. Tecido para fazer tenda, exatamente. Então veja, nós estamos trabalhando para o nosso crescimento. Que eu vou trabalhar, vou fazer, etc. Mas depois o tempo vai acabar com tudo. Não me importa. O que importa é o momento que nós temos que fazer. Tudo que o homem cocria é temporário. Eterno é só o que Deus cria. Então, se nós estamos aqui para fazer alguma coisa, uma construção, uma mudança, vamos fazer. Terminou o tempo, amanhã vai destruir, vai cair uma bomba, o tempo vai correr, é outro problema, não temos nada com isso. Temos que fazer a nossa parte, ponto final. Como dizem os Espíritos, nós fazemos a nossa parte. Vocês têm que fazer de vocês. E nós estamos fazendo? Maida, eu acho que o Luiz tem que falar sobre a preparação dele. É. Ele ganhou o evangelho, né? Eu acho que vai dizer de alguma Gamaliel, coisa. lá para frente. Gamaliel. De Gamaliel. E ficou no deserto 2 anos se preparando. Foi. Depois que ocorreu a conversão. Isso, depois da conversão. Deve falar aqui alguma coisa, vamos ver. Diz o capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos que a cura do coxo da cidade de Listra por Paulo produziu tal admiração na multidão que todos ovacionaram o apóstolo, chamando-o Deus, chegando o sacerdote de Júpiter a mandar transportar touros e grinaldas para sacrificar com a multidão.
Mas os apóstolos, Paulo e Barnabé, quando ouviram isso, rasgaram seus vestidos, suas roupas, e saltaram para o meio da multidão, dizendo: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens da mesma natureza que vós, e vos anunciamos o Evangelho, para que deixeis dessas coisas vãs e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Este rasgo de desinteresse e de humildade é um exemplo frisante do verdadeiro apóstolo, que não se deixou levar por glórias efêmeras e bastardas ambições. Paulo era tecelão, tinha por profissão fazer tendas de campanha. Ele tirava o sustento. Exatamente, ele trabalhava. Não pensava para ninguém. Exatamente. Porque ele vivia do trabalho dele. E veja, antes disso ele ia ser o sacerdote supremo lá no Sinédrio. Ele deixou tudo isso de lado, abandonou tudo. Então veja, nós estamos prontos para abandonar as nossas benesses e seguir o Cristo? Nós falamos que somos cristãos, somos mesmo da boca para fora ou para valer? Esse está aqui o exemplo. Dando uma pinceladinha, já mais do final da vida dele. Engraçado, quem veio buscá-lo, hein? Quando ele desencarnou, hein? Eu não sei. Quem é? Eu não Foi sei. Jesus. Eu não sei, eu não li. Eu não li. A noiva dele, Sim. Abigail. Abigail veio. Vieram buscar. Da Abigail me lembro. Buscá-lo no Mas de Jesus eu não me lembro. Jesus. Diretamente. Que beleza. Abigail me lembro, mas de Jesus. Bom, continuando então. Conhecedor depois de todos os mistérios, de todo o motivo da vida e da morte, nas suas memoráveis epístolas ressaltam, como chispas luminosas, a sobrevivência humana, a comunicação do mundo espiritual, a evolução para a perfeição, para a salvação final de todos os seres. Revestido de admirável humildade, era, entretanto, Paulo dotado de um gênio inflexível. Nem as feras o apavoravam. Nada, não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada, era impressionante. Conduzido um dia ao Sinédrio e ferido na face pelo sumo sacerdote Ananias, não pôde conter a afronta e disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aí sentado para me julgar segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido. Quer dizer, além de ferido, ele bateu de frente. No mar Adriático, quando era levado como prisioneiro, Paulo, com a sua coragem cristã, afronta a tempestade e salva a tripulação do desânimo e do naufrágio. Na ilha de Malta, uma víbora morde-lhe a mão. Os indígenas exclamam: este homem é verdadeiramente homicida. Foi salvo no mar, mas a justiça não o deixou viver. Mas o grande apóstolo sacode o réptil no fogo, continua com a calma que lhe era habitual, e vendo os gentios a inocuidade do veneno para com o iluminado de Damasco, proclamaram-no o verdadeiro Deus. Paulo é verdadeiramente admirável, digno de nossa veneração, diz Caibach Schutter, da nossa estima. Por todo lugar onde ele passava, o Evangelho era anunciado de graça, e até seus lenços, seus aventais bastavam para restabelecer os enfermos. Vejam só, meus amigos. Ele tinha vontade, ele queria. Nós temos que ter uma vontade firme e sincera de querer ajudar. E ele tinha. Então, o que disse aqui, e até seus lenços, seus aventais, bastavam para restabelecer os enfermos. Cheio de fluido. Fluidos
muito elevados resolviam. Então, todos aqueles que acompanharam e seguiram a Jesus testemunharam 1000 prodígios que o divino embaixador, Paulo, produziu como prova de sua missão. A Paulo bastava um único, e este ele verificou, a aparição e comunicação de Jesus Cristo depois da sua morte. Todos receberam conselhos, dádivas, doutrinas, ora o pedaço de pão, ora o vinho, ora os peixes. Paulo recebeu só uma dádiva que lhe valeu por todas, o Espírito do Cristo redivivo na estrada de Damasco. E nós, quanto já recebemos, meus amigos? Quantas dádivas? Hoje estamos aqui, caímos de paraquedas aqui, em pleno 2016, nessa fase de mudança do planeta, de provas e expiações para a regeneração? Não. Lembremos-nos sempre que para este planeta, no reino nominal, existem cerca de 30 bilhões de espíritos programados para nascer aqui. Quantos somos seres humanos hoje? Grosso modo, 8 bilhões. Para 30, 22. Vamos considerar aí cerca de 7 bilhões aqueles companheiros de jornada que acreditam que morreu, acabou. Estão dormindo provisoriamente no mundo espiritual. 8, 7, 15. Para 30, faltam 15. Onde é que estão esses 15 bilhões de espíritos? Entre nós. Na fila para reencarnar. E nós estamos aqui hoje. Imagine uma fila de 15 bilhões na nossa frente. E nós estamos aqui. Para quê? Mero espectador? Não. Nós prometemos que seríamos agentes de mudança. Estamos sendo agentes de mudança, como Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso foi. Acreditamos que estamos sendo meros espectadores, aguardando um milagre que não existe. Milagre não existe. O que existe é determinação, vontade de realizar, e a única coisa que nós recebemos de Deus, de Jesus e dos benfeitores é força, é sustentação, mas precisamos, como eles disseram, façam a parte de vocês, que a nossa nós garantimos. Estamos fazendo? É chato falar isso, mas temos que pôr o dedo na ferida, meus amigos. Não podemos fazer de conta, chega de fazer de conta. Nós fizemos de conta já em muitas reencarnações. Nós nos iludimos, nos enganamos. Agora, ou tomamos realmente pé da nossa situação, assumimos em nossas mãos o destino para ficar aqui, ou preparemos a nossa matulinha para ir embora para o planeta primitivo. O momento é chegado. Exemplos, como eu disse, tivemos muitos. Quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Está em nossas mãos. Antes de continuarmos, mais alguma pergunta, algum comentário? Então vamos em frente. A missão de Paulo começou em Damasco, na cidade justamente em que ele pretendia fazer grandes perseguições aos cristãos. O moço Saulo concluíra na estrada de Damasco sua tarefa reacionária. O velho homem do ódio, da maldade, da vingança, o escravo do farisaísmo, desapareceu com a visão do Cristo para dar lugar ao homem novo. Paulo, o ilustre vaso escolhido por Jesus Cristo para levar a judeus e a gentios a doutrina do seu grande Salvador. Infelizmente, o tempo não me permite, diz Caibar Schutter, relembrar toda a vida de São Paulo ou de Paulo e o trabalho por ele feito na seara do cristianismo. Lembremos-nos que essas conferências
foram feitas numa rádio, na época, vou relembrar, na Rádio Cultura de Araraquara, PRD4, 1937. 1937. Aliás, esse trabalho requeriria um grosso volume, que certamente ainda está por escrever. Entretanto, eu posso vos afirmar que a segunda metade da vida de Paulo foi exclusivamente absorvida pelas missões em que se empenhou e pelas viagens que empreendeu, com o único propósito de ganhar o maior número possível de almas para a nova crença. E nós, antes de continuar, o nosso conhecimento, 2000 anos depois, temos condições de fazer N novos cristãos ou pessoas, esclarecer pessoas que não querem saber nada. E nós estamos fazendo alguma coisa? Ou só estamos indo na casa espírita ou na religião A, B, C, D, esperando ganhar coisas materiais, tentando fazer uma barganha com o mundo espiritual? Eu vou lá, eu dou tanto, tal, e aí eles me dão o dobro. Isso não existe, gente. Isso é conversa para boi dormir. Desculpe a verdadeira expressão. Isso não existe. Não tem atalho, não tem barganha. No mundo espiritual é só mérito. Então, e nós, depois desses conhecimentos todos, estamos fazendo por continuar recebendo alguma coisa do mundo espiritual? Então, continuando. Depois de sua estada em Damasco, partiu Paulo com outros companheiros para Antioquia ou Antioquia, um dos grandes centros literários e religiosos do Oriente na época. E daí seguiu para Chipre, para a Ásia Menor, percorrendo a Galácia e circunvizinhanças. Depois atravessou o Hellespont, foi a Macedônia, a Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, etc., etc. Lugares onde escreveu suas epístolas que fazem parte do Novo Testamento. Escreveu aos Coríntios, aos Hebreus, aos Romanos, aos Efésios, aos Colossenses, a Timóteo, a Tito, a Filemon, aos Gálatas e etc. E nós, o que escrevemos até hoje? É um dos estudos mais bonitos que tem dele, né, de Paulo. Lá. Muito, muito. E eu volto a perguntar. Das cartas dele. Ele, numa conversão, ele numa mudança, ele quebrou uma cristalização mental, fez tudo isso. E nós? Veio Cristo, ficamos repetindo, reencarnando. Como diz o doutor Inácio Ferreira, 10.000 reencarnações aqui no reino nominal. E aí? E aí? O que fizemos? O que estamos fazendo? Continua Caibar Schutter. Recomendo-vos a leitura dessas importantes epístolas de grande edificação cristã. Na história da conversão de Paulo, nós notamos no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 a 19, duas interessantes manifestações psíquicas que vêm cimentar, confirmar as nossas conferências espíritas. Primeiro, é o aparecimento de Jesus após a morte. E Ananias, após a sua morte, a Ananias, a quem falou sobre Paulo. Segundo, é o caso de desdobramento com a aparição do próprio Ananias a Paulo. Foi. Antes de recebê-lo. Antes de recebê-lo, ele apareceu. Desses fatos está repleto o Novo como o Velho Testamento. E são justamente esses fenômenos antigos e modernos que provam a existência e imortalidade do Espírito, que leva para o mundo maior
tudo o que lhe é peculiar: memória, aquisições, conhecimentos, todos os tesouros com os quais enriqueceu sua mente e seu coração. Só não leva coisas materiais. Dinheiro, ouro, títulos que foram otorgados aqui na matéria por interesses quaisquer que não vamos nem citar, não leva a nada. Só leva isso aqui que ele falou: memória, aquisições, conhecimentos e os tesouros com os quais enriqueceu sua mente e seu coração. Vamos juntar muita grana, eu quero ser o mais rico do cemitério. Eu quero ser o mais sabido do cemitério. Gente, coisas materiais ficam todas 100% aqui. Comentários, perguntas, antes de passarmos para o outro item básico do cristianismo? Isso é a alma. Nada mais é do que as virtudes. Exatamente. Pode e deve adquirir, né? Isso é um trabalho, né? Não. Por isso Cristo veio, nos ensinou o caminho para adquirirmos as virtudes necessárias. Qual é? Amor a Deus. E o que mais? Eu não estou ouvindo. Ao próximo. Amor ao próximo. Isso aí, meu irmão. Não tem caminho, não tem atalho, não tem quem indica: ô gente, me dá um jeitinho aí, quebra meu galho, que eu quero ir por aqui. Não existe. É arregaçar as mangas e trabalhar. Fora disso, não tem o que fazer. Comentários, meus amigos? Perguntas? Isso aqui assusta, mas tem que falar tudo isso. Eu imagino que Paulo deve ter tido uma vida muito longa para que ele tivesse tempo para se deslocar para tantos lugares, tantas distâncias, numa época em que não havia Era muito difícil. meios de transporte seguros, nem eficientes. Né? Deve ter usado um cavalo, barco, canoa, navio, andado a pé, camelo. Com certeza. Você lembra, Valtinho, o tempo de Não, mas vida eu posso dele? dar uma olhadinha. Eu não tenho certeza. Eu sei que não foi curta, não. Foi longa também, mas Não dava tempo, muitos, foi são muitos lugares. quase foi 70 e poucos anos. Não tenho certeza. Deixa ele confirmar. Mais comentários, mais perguntas? E também José estava questionando quanto tempo depois do Cristo o Paulo apareceu, né? Você sabe mais ou menos? Eu acredito que tenha sido uns 30 anos depois de Jesus, né? Parece depois que foi em torno disso. desencarnou, Depois que ele desencarnou, foi porque embora. ele teve um pouco de convivência com alguns dos discípulos do Cristo. Né? Teve. E conviveu também com outros que não chegaram a ser discípulos de Jesus. Conviveu com Tiago e alguns outros. Né? Conviveu sim. Mas eu acho que uns 30 anos. Mas é engraçado. Também, acho que tem que ser dito, tinha um medo dele. Não sabia se a coisa era concreta ainda, do Paulo, né? Ah, sim, A porque conversão dele. É. É que nem Maria Magdalena. Uns apóstolos, gente, o que houve? O que houve? Uma coisa séria, né? É verdade. Eles não admitiram ela, não. No primeiro momento, Ela foi andar sozinha, no cuidar de primeiro momento leproso. realmente imprimia medo no pessoal, né? Mas depois viu o exemplo que ele deixou, a atitude dele, né, Pedro? Aí a coisa mudou, né? Foi por aí mesmo. Principalmente quando ela viu Cristo. Ele viveu uns 60 Eles não e foram, ela não poucos foi até anos, os mais ou apóstolos. O que houve? Mas nem Pedro. Depois, ela foi embora. Deus deu o recado que nenhum deles acreditou nela. Ela Não, quem? nenhum deles Foi que acreditou. Pedro, caiu acho que a ficha de Pedro. Foi puxar a Pelo orelha alto. dele lá. Peraí, De quem está falando, fala, Pedrinho? Pedro, nem você, Maria né? de Magdala. Pedro, Maria Maria Magdalena. também foi rejeitada pelos apóstolos todos, né? Porque ela tinha uma vida conturbada, né? Então foi rejeitada há muito tempo. É engraçado, e onde tivemos grandes exemplos, né? Dela, do Zaqueu. Zaqueu também é Ele fantástico. viveu uns 60 Zaqueu é da riqueza, né? no máximo Dela é- 65 anos, porque eles não têm uma data base. Ele nasceu entre 5 e 10 depois de Cristo e morreu entre 65 e 75. O Emmanuel, no livro Paulo de Tarso, deve ser mais preciso. Eu peguei aqui por uma biografia. Então vejam, nós temos muitos exemplos. Mas estamos acomodados, como eu disse há pouco.
reencarna, passa o tempo, volta lá, vamos fazer a conferência, cresceu quase nada, aí o Cristo tenta nos influenciar com os ensinamentos, aí o Pai nos dá outra oportunidade, a gente volta, cresce mais 1 milímetro, e vamos ficando nisso, mas só que chegou a hora da mudança. Agora não tem mais 1 milímetro, ou cresce para ficar, ou vai embora lá para o planeta primitivo. Aí a coisa vai pegar. Aí vai pegar. A mim me parece que a humanidade, os homens em geral, vivem num eterno processo de adiamento. Empurrando com a barriga, como Amanhã se eu diz, vou né? mudar, amanhã eu penso. Depois te vê, Vou viver depois te vê. muito, depois eu Depois vejo te como vê. fico. É o que eu falei no começo do nosso encontro. Todos nós vivemos aqui na matéria achando que somos eternos, que não vamos morrer nunca. Amanhã alguém tem certeza que estará aqui? Nenhum de nós. Queremos estar, programamos, vamos continuar, mas certeza absoluta? Nenhum de nós. Ninguém tem. Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre as bases do cristianismo. O cristianismo, como disse o ilustre filósofo inglês, não foi edificado sobre a morte, mas sim sobre o reaparecimento do homem que estava morto. Então, vejam bem, diz aqui as primeiras palavras de Carvalho. Lendo-se com atenção os evangelhos, se verifica que Jesus falou, apareceu e conversou com seus discípulos reunidos em Jerusalém. Uniu-se a 2 discípulos na estrada de Emaús, falou-lhes sobre as Escrituras. Apareceu a Tomé, que chegou a examinar os sinais das chagas, e convenceu-se que, de fato, estava à frente de Jesus. Depois apareceu a Saulo e a um grupo de pessoas que com este se achavam. Se não fossem esses reaparecimentos de Jesus, após a crucificação, o cristianismo não existiria. Não se pense também que esses fatos constituem milagre ou fenômeno excepcional. É único, aconteceu. Eles vêm demonstrar a lei de Deus e a lei da natureza, a lei que se aplica a todos nós e quer dizer que reviveremos após a morte e que nos será possível reaparecer aos que nos choram. Então, a vida simplesmente continua. Não teria sentido um negócio fantástico, maravilhoso como é o universo. Nós nascemos aqui, uma única existência e acabou, vamos dormir eternamente. É preguiça demais, né? Deus, o próprio Jesus falou, o Pai não cessa de trabalhar e nós vamos dormir. Olha, não tem sentido um negócio desse. É uma contradição total. Então, no próximo encontro, nós vamos aprofundar nisso. Obrigado a todos, saúde e paz, e até o próximo encontro.